Declaro aberta a reunião da CE sobre o trem turístico de Ribeirão Preto, a Maria Fumaça, que estava para ser retirada aqui da nossa cidade. Nós vamos ouvir hoje o Márcio Santiago, que é do Ribeirão Preto e região Convention Bureau, vai trazer algumas informações para a gente. Ao meu lado, o vereador Alessandro Maraca, que também faz parte desta comissão. E já declaro que o presidente da comissão, Dr. Jorge Parada, por motivos particulares, por motivos de força maior, não pôde estar aqui conosco hoje, mas mandou um seu representante que está aqui conosco, acompanhando a comissão. Também trouxe algumas perguntas que nós vamos fazer durante esta reunião. E eu passo a palavra para o senhor Márcio Santiago, que vai trazer algumas informações, trazer alguns dados novos sobre a Maria Fumaça, que estava para ser retirada daqui, e também sobre o trem turístico, que é um projeto aqui para essa Maria Fumaça da nossa cidade. Boa tarde. Boa tarde, vereadores. E primeiro eu queria cumprimentar a Câmara Municipal, na pessoa de vocês, e também do vereador Parada, pela iniciativa de se criar um núcleo de discussão sobre um assunto que é muito importante para a nossa cidade, que é o desenvolvimento que se deu através da linha férrea, né? Na virada do século passado, isso tudo trouxe o desenvolvimento para Ribeirão. Então a gente tem um patrimônio histórico muito considerável. É ali que nasceu a cidade de Ribeirão. Na virada do século retrasado, com a abolição da escravatura, houve a necessidade de se trazer imigrantes de outros países e a maioria desceram aqui na estação Barracão, né? Que da mesma forma era a maneira de você escoar a produção do café, que naquela época a cidade já despontava como um grande produtor e levava esse café até Santos. Então você tem toda uma história. Do ponto de vista da modernidade e da atualidade, hoje no mundo inteiro, essa atividade do resgate do patrimônio histórico, além de você reverenciar o patrimônio, de você reverenciar as pessoas que contribuíram no desenvolvimento da cidade, isso também dá recurso, dá retorno financeiro para a cidade. Hoje, um equipamento desse e outros que também andam aqui pelo Brasil, representam mais ou menos 3,5 milhões de turistas e visitantes conhecendo a cidade. Quer dizer, hoje nós temos no Brasil cerca de 16 Marias Fumaça funcionando e todas elas lucrativas, todas elas rendendo conhecimento, transferindo informação da nossa história e também propiciando que as novas gerações passem a respeitar o patrimônio que é público, né? E o que nós temos aqui em Ribeirão Preto é um privilégio, que não é em todas as cidades que existe. Quer dizer, nós temos aqui uma linha férrea que está, infelizmente, bastante deteriorada, mas com possibilidade de restauro. Nós temos 2 Maria Fumaça, uma composição que fica lá na Mogiana, que se colocada em funcionamento, e que não é uma coisa impossível, mesmo porque os recursos, no ano passado, a gente já tinha conseguido, sabendo que alegava-se que a prefeitura estava com baixo caixa, mas que nós fomos a Brasília buscar o recurso, né, através do deputado Baleia, que se sensibilizou com essa ideia e de prontificou a fazer, junto com o ministro Max Beltrão, né? Então, os recursos foram disponibilizados, só que as pessoas falam, mas cadê o dinheiro? O recurso federal, ele não funciona assim, toma, põe o cheque, está aqui. Você tem que provocar o governo de maneira oficial. Quer dizer, até onde o Convention Bureau poderia ter ido, nós fomos. Daí para frente precisaria de uma movimentação pública, porque o patrimônio é público, a entidade privada não pode acionar o governo federal para isso, né? Isso se faz através da colocação de um projeto dentro do sistema de convênios, né? Para quem é da área sabe como é que isso funciona. O recurso foi reservado no Ministério, mas infelizmente não sei por que motivo, a cidade acabou perdendo esse time, perdeu o recurso. Nós iniciamos esse processo praticamente em julho do ano passado e até hoje estamos como estamos, a ponto de quase perder a Maria Fumaça que está lá na Mogiana, né?
e não fosse uma ação da imprensa, uma ação do próprio daqui da Câmara de Vereadores que se prontificou e foi, inclusive entramos aí com um pedido de tombamento para evitar que aquela Maria Fumaça e aquela composição toda fosse retirada. O fato que ficou, deu tempo das ações do Ministério Público fazer um arrazoado e o juiz determinar a suspensão da retirada até segunda ordem. O processo hoje está nesse estágio, está em andamento, entendeu? A gente tem feito muitas ações junto ao DENIT, né? E estamos aguardando agora como é que as coisas vão acontecer. Está dependendo de uma sentença judicial, os recursos. Eu cheguei de Brasília ontem e falei com o ministro novamente, e ele disse que ele abre o recurso para a cidade novamente, se for o caso. Só que assim, o ministro está saindo, né? O ministro Marques, ele vai sair porque ele vai se candidatar ao Senado, mas eu acredito que o sucessor vai ficar sensível, porque isso é um anseio de toda a sociedade de Ribeirão Preto. Todo mundo tem o interesse que isso aconteça, porque é uma coisa bonita, nos leva ao nosso passado. Imagina crianças da escola podendo frequentar ali a Maria Fumaça, quer dizer, você estaria fazendo um resgate da nossa história, que é fundamental, não só por conta da própria história, mas também por conta do futuro. Quer dizer, um país, uma cidade que não preserva o teu passado, está fadado ao fracasso. Quer dizer, hoje nós saímos do Brasil para ir para a Europa para visitar coisas antigas. E eles têm pouco desse material. Isso tem muito nos Estados Unidos, na Europa tem um pouco, mas as pessoas poderiam vir para cá para visitar Ribeirão, que esse seria um grande atrativo turístico, histórico e cultural também. Quer fazer alguma pergunta agora? Passo a palavra ao vereador Alessandro Maraca, fazer algumas considerações, as suas perguntas. Primeiramente, agradecer ao Márcio Santiago por aceitar estar falando com a gente nessa CE. Mais uma vez, lembrando que o nosso presidente, Dr. Jorge Parada, está impossibilitado, né, de estar aqui com a gente hoje. Mas, Márcio, eu queria, antes de fazer uma pergunta, fazer uma breve introdução, né, do quanto o Ribeirão Preto cuida mal de seu patrimônio. Nós falamos exaustivamente desta Maria Fumaça quando estávamos na iminência de perdê-la, né, quando tinha uma carreta parada ali na porta, quando cerraram ela, quando já fizeram uma dilapidação do nosso patrimônio. Naquele momento, vem a público de que existia um projeto e que você já tinha conversado comigo, tinha conversado com outros, que você já tinha ido até Brasília e tínhamos um recurso disponível. Ao mesmo tempo, eu ouvi algumas falas do secretário de Turismo aqui em Ribeirão Preto, dizendo que não, que a Prefeitura tinha feito a opção de utilizar em um projeto recursos privados, como se esses recursos já existissem, como se fosse fácil conseguir esses recursos, como se ele tivesse já garantido esses recursos. Queria dizer o seguinte, primeiramente, que usar recursos públicos em obra pública é uma coisa natural. Nós pagamos impostos, recolhemos muitos impostos, e esses impostos que são recolhidos em Brasília e que são destinados pelo governo federal, eles precisam de retornar à cidade, e de retornar à cidade de maneira produtiva. E eu acho que essa era uma maneira produtiva e salutar. A gente recuperar, resgatar algo que tem uma importância histórica muito grande, uma importância cultural muito grande para a nossa cidade, gerando empregos, gerando renda para algumas pessoas e fazendo com que o turismo no município seja efetivamente fomentado, que a gente tem muito pouco, tirando o turismo de negócio que se autofomenta, né, que é um turismo que mesmo sem a ajuda estatal ele tem se virado aqui em Ribeirão Preto, mas você não vê da parte estatal, da parte do governo municipal, algo de efetivo, de uma ação efetiva para falar, olha, Ribeirão Preto a partir de agora, sim, é uma cidade turística, uma cidade que tem selo turístico. Aliás, nós perdemos recursos por falta de uma série de documentação, entre outras coisas. Então, sou muito crítico nesse sentido, por quê? Porque nós poderíamos já estar com um projeto aprovado, funcionando, recebendo recursos, e a desculpa naquele primeiro momento é de que não, nós preferimos trabalhar com recursos
privados, como se esses recursos existissem. Então eu te faço duas perguntas. A primeira você confirma, né, isso ficou registrado, mas como nós estamos numa comissão e nós precisamos de oficialmente ter isso, você confirma que esses recursos foram mesmo destinados a Ribeirão Preto para que nós pudéssemos ter o projeto do trem turístico aqui em Ribeirão Preto funcionando, um projeto que ia englobar uma série de atividades culturais, educacionais, né, porque nossas crianças poderiam participar disso, os artistas da cidade e tal. Você confirma que esse recurso foi disponibilizado pelo Ministério? E, de antemão, uma outra pergunta que eu não sei se você pode me responder, mas eu gostaria se você pudesse. Em algum momento, o secretário ou alguém da prefeitura demonstrou qual empresa ou de onde eles tirariam um recurso privado para investimento em algum projeto ali? Maraca, você faz considerações muito importantes e eu vou ressaltar uma colocação tua, que o recurso que nós pagamos, através dos tributos, esses tributos têm que voltar para o município, porque nós é que pagamos isso. E no Ministério e no governo, ou na sua própria casa, você distribui, você tem o seu salário e você distribui. Isso eu vou pagar o aluguel, isso aqui eu vou pagar a farmácia, isso aqui eu vou pagar o estudo, isso aqui eu vou pagar uma coisa que eu estou precisando e tal. No governo, o procedimento é o mesmo, quer dizer, ele pega lá, ele fatia esse valor e vai destinando X para o Ministério da Saúde, X para a Educação, X... Se você não usa o recurso, outra cidade vai usar. Quer dizer, quem não se habilita acaba perdendo o time, acaba perdendo o bonde do processo. Exatamente. Quer dizer, e com isso... Perdemos para outra cidade. Perdemos esse recurso. Quer dizer, é claro que mudou o ano, muda o orçamento, mudam as pessoas e as coisas vão mudando de processo. Então, eu confirmo isso está declarado pelo ministro Beltrão, está declarado pelo deputado Baleia, entendeu? Que os recursos estavam disponíveis e que ficou faltando apenas entrar com o processo no Siconve. Quer dizer, era ter que provocar, quer dizer, eles não... o dinheiro está aqui, mas se você não me pedir oficialmente, eu não posso chegar e vou pôr numa conta qual. Isso tem todo um procedimento, uma burocracia que o governo segue e de uma maneira muito criteriosa, porque senão você acaba sendo condenado no Tribunal de Contas depois. Quer dizer, o recurso, você alinha, chega no ministro, não tem o recurso, não, eu vou reservar para isso. Tem. Agora você tem que fazer a tua parte, né? E, infelizmente, isso não aconteceu, nós perdemos, mas o recurso existia sim, entendeu? E ficou à disposição até no dia 15 de dezembro, quando me ligaram e me falaram que não havia sido colocado no Siconve. Inscrito no Siconve. Quer dizer, para quem conhece, é um processo, talvez aqui não seja o fórum para explicar como é que funciona o Siconve, mas as pessoas que têm um mínimo de conhecimento sabem como isso funciona. Quer dizer, o recurso está lá. Não é que ele está tangível, está em cima da mesa. Ele existe, você tem que ir lá, entrar com o pedido, provocar, aí ele transfere o recurso para a conta que foi aprovado o convênio. Então, sem dúvida, Maraca, vereador, existia sim o recurso, isso foi falado, isso tem declaração do ministro, gravada inclusive em jornais e rádios aqui da cidade, então eu não tenho dúvida disso. Com relação ao que aconteceu, que eu vou buscar um recurso privado, quer dizer, isso já se passaram aí 9 meses, porque eu fiz a apresentação em agosto, dia 16 de agosto, e até hoje não existe, quer dizer, e também ninguém falou de onde vem e qual a entidade ou a empresa privada que vai fornecer isso. E aí tem um argumento que vai buscar a Lei Rouanet. Caramba, Lei Rouanet, até, salvo melhor engano, juízo, é dinheiro público também. Então, assim, é uma conversa que, sabe... Precisa ter um projeto aprovado. Aprovado, e existe uma burocracia enorme. Enquanto isso, nós temos os nossos equipamentos sendo deteriorados. A cada dia que passa, vocês sabem bem, a Maria Fumaça que está ali virou mictório, virou ponto de drogas, entendeu? Isso para a cidade é muito triste. E aí, assim, outros prédios públicos também do patrimônio se encontram da mesma forma, entendeu? Só queria completar, só para completar, Jean, dizer que é até uma desonestidade intelectual do secretário, quando eu ouvi também ele falando... quando é que num momento como esse, em que nós precisamos de investir na saúde, em que nós precisamos de investir na infraestrutura da cidade, nós podemos usar dinheiro público para isso? Digo que
que é uma desonestidade intelectual, porque você está querendo confundir a cabeça da população, né? A população que sabe que nós precisamos de melhoria na saúde, mas você chega para ela e fala uma coisa assim, você não explica que os entes federados, todos os recursos, eles são divididos no orçamento por pastas. A pasta da saúde, a pasta da educação, elas têm o maior bolo do orçamento, mas elas têm o bolo dela. A pasta da cultura, a pasta do turismo, são pastas que tem do esporte, tem um tantinho assim. E aí quando você pega esse recurso que já é ínfimo e fala em investir na cultura, no esporte, no turismo, o próprio secretário diz que não é a hora, que nós precisamos de outra. É bom deixar claro, esse recurso que viria para Ribeirão, ele só poderia ser utilizado dentro de algo que tenha um viés cultural, um viés turístico, para que a cidade possa fomentar, e aí vale falar, fomentar emprego, né? Porque quando você fomenta emprego, você melhora a vida na cidade, você melhora a vida na saúde, na educação, porque as pessoas começam a ter recursos e elas podem, de repente, procurar iniciativa privada para isso também. Então, nós não podemos confundir alhos com bugalhos, né? Mais uma vez dizendo, todo recurso federal que puder vir para a nossa cidade, ser bem aplicado, nós, como fiscais do Executivo, acompanhar essa aplicação e essa aplicação puder, de uma forma ou de outra, trazer coisas boas para a cidade, esse recurso tem que ser muito bem-vindo, sim. E se tiver recurso privado, que ele também seja usado, mas nós estamos, o Jean falou bem aqui, nós estamos com uma série de patrimônios históricos aí precários e que a prefeitura, o governo, o poder público vira as costas, que se apliquem em outros. Nós temos o Teatro de Arena fechado, nós temos 2 museus fechados, nós temos projetos culturais que acabaram, que também fomentavam o turismo, como o Chorinho lá no Museu do Café, como a Seresta na Praça 7, nós temos um ator que veio aqui no final de semana e criticou muito a situação do Teatro Municipal. Então, quer dizer, tragam investimentos privados, mas nós temos uma série de coisas, esse investimento, mas não tem nem para o que está pedindo socorro aqui. E outra coisa, você tem razão, quando a gente diz que essas máquinas, a prefeitura fez um barulho, todo mundo se mostrou interessado, mas está lá. Ela está lá desde que aconteceu tudo isso. Ela está do mesmo jeito, não fizeram nenhuma cobertura, nada que pudesse salvaguardar esse maquinário, né, daí para frente, diferente da que está aqui, que tem uma cobertura, se bem que mesmo assim ela vem sofrendo pela ação até de pessoas no entorno que utilizam mal, dormem dentro dela, entre outras coisas. Então, nosso patrimônio público precisa ser visto com maior seriedade. Bom, dando continuidade à nossa comissão, à nossa reunião, fazendo um parênteses, contando um pouquinho, me recordo quando criança de vir fazer um piquenique aqui na praça para conhecer a Maria Fumaça inglesa que está aqui da Mogiana, aqui no centro da cidade, e um pouco mais velho, anteriormente na Maria Fumaça, na locomotiva que está lá na Mogiana. Antes tinha uma miniatura que era da Fratesc, que ajudava na manutenção. Inclusive tinha um encontro de ferromodelismo por lá, que hoje nem isso mais nós temos aqui na nossa cidade. Então eram pontos turísticos da nossa cidade que hoje nós não temos mais. Pelo que a gente vê, o dinheiro poderia ter vindo para fazer a manutenção das locomotivas e também, já que a prefeitura tinha esse dinheiro aí para fazer da iniciativa privada, poderia utilizar para refazer os trilhos, porque não adianta somente a gente também fazer a manutenção, fazer a revitalização das locomotivas e não ter por onde elas transitarem. Poderia utilizar esse dinheiro para fazer os dormentes, para estar fazendo os trilhos, para estar ajudando nos barracões. E gostaria de fazer algumas perguntas que foi deixada pelo Dr. Jorge aqui. E ele pergunta o seguinte: se existe, pelo que você já nos trouxe aqui, depois eu peço até se poder deixar uma cópia para a gente, para que nós possamos colocar na comissão, sobre se existem projetos. Eu sei que existem 2 projetos, mas gostaria que você falasse um pouquinho dos 2 projetos que existem para a utilização ou de uma ou das 2. Se nesses projetos estariam utilizando até as 2 locomotivas que nós temos na nossa cidade.
Ok, Jean. Só pegando um gancho do que o vereador Maraca comentou, quando essa declaração do secretário que o recurso deveria ser usado para em outra área, isso causou muita surpresa, porque ele é o secretário da nossa pasta. Ele tem que defender a nossa pasta. O secretário de Saúde que defenda a pasta dele. Quer dizer, nós lutamos para ter uma secretaria de turismo, para colocar alguém para defender o nosso segmento, que isso vai gerar qualidade de vida, e a qualidade de vida leva as pessoas a se internarem menos, a ficar menos doente. Quer dizer, aí o secretário que é da nossa pasta vai lá e diz que o dinheiro tinha que ser utilizado numa outra pasta. É um tiro no pé, é uma coisa que causou uma surpresa geral. Com relação a uma pergunta que o vereador Parada fez, o que acontece? A gente tem os dois projetos. Você fez um preâmbulo da tua infância. Eu acho que todo mundo, se a gente for buscar, tem alguém, o sangue corre, o sangue ferroviário, porque de alguma maneira alguém teve o avô maquinista, o avô sinalizador, ou telegrafista, enfim, né? E todo mundo, de alguma forma, participa disso. Essa proposta nossa do Convention, na verdade, eu tenho meu sangue também um pouco de ferroviário, porque o meu avô era maquinista, o meu sogro era telegrafista da Mogiana, o avô da minha mulher também era maquinista da Mogiana. Quer dizer, a gente vive isso. Vocês são mais jovens, mas a gente que tem um pouquinho mais velho, quer dizer, a gente viveu muito isso. As viagens antigamente eram feitas de trem. Então, em 1972, quando eu entrei na faculdade de Direito, o meu professor de trabalho era o professor Horácio Salles Cunha. Ele era o juiz do trabalho e ele estava administrando a massa falida da fazenda. Foi ele que trouxe a Maria Fumaça, que está lá na praça. Então, desde aquela época, a gente já acalenta a ideia de se realmente fazer o restauro. Então, esse projeto já vem construindo e tal. Depois eu me formei e as coisas vieram vindo nessa toada. Então, nós construímos um projeto. Existe também, sim, de fato, um outro projeto, entendeu? Mas que nós precisávamos de recursos. Quer dizer, a ideia a gente tem, o que às vezes não tem é recurso. O que a gente conseguiu foi o recurso. Entendeu? Que eu acho que a gente deveria sair soltando foguete, como eu fiquei feliz, estava em Brasília quando conversei com o deputado, tinha conversado com o ministro Max pela manhã e à tarde eu conversei com o deputado, que chancelou a proposta, o ministro já tinha chancelado, saindo soltando foguete para isso. Só que eu soltava foguete e ninguém corria, nem demonstrava nenhuma alegria nisso. E aí a coisa foi andando e, enfim... Mas os projetos existem, o nosso projeto existe. Eu tenho aqui, eu comentei sobre o Siconv. O Siconv é o sistema de convênios. Eu, inclusive, falei com o secretário na época, que depois de muita luta, ele nos recebeu dia 2 de outubro, e falou, mas se você consegue fazer o projeto, eu falei, eu faço o projeto. O projeto é esse aqui, está pronto. Esse aqui para quem conhece do Ministério do Turismo, o Siconv e tal, isso aqui é digitalizado, entra lá, só que para entrar você tem que ter a senha da prefeitura. E a senha eu não tenho, né? Isso aí teria que ser alguém da prefeitura atual, vai lá e faz a inserção desse processo lá no sistema. Simples, está pronto, não ia depender de nada. Já está falando, olha, secretário, eu faço, eu preciso de 15 dias só para dar uma alinhada e a gente faz. Aí acabou passando, isso foi em 2 de agosto, foi passando o tempo, hoje nós já estamos em março, né? E aí até agora o recurso que seria privado, ninguém sabe, ninguém viu. Quer dizer, a gente vai perdendo e a cidade vai perdendo tempo e a gente vai angustiando porque vê a coisa na nossa mão saindo e indo para outra cidade, entendeu? Bom, pelo visto, algumas das perguntas que o Dr. Jorge tinha nos deixado aqui já foram até respondidas, porque o dinheiro não veio, consequentemente, a prefeitura não utilizou nenhum desses recursos. Pelo visto, que a prefeitura não queria o dinheiro para fazer o restauro da Maria Fumaça, pelo contrário, queria que ela fosse embora, já que estava deixando a nossa locomotiva ir embora. Continuando as perguntas do Dr. Jorge aqui, ele faz o seguinte questionamento. Ele pergunta se esse projeto turístico da Maria Fumaça ele engloba mais alguma coisa ou seria somente um trem turístico? Ou, por exemplo, poderia estar trazendo junto com o polo cervejeiro, com algum outro polo aqui da nossa cidade? Eu sei que, por exemplo, de Campinas a Jaguariúna nós temos a Maria Fumaça
fazendo lá e traz muito recurso para a cidade. Inclusive tem gente daqui de Ribeirão Preto que leva os filhos até Campinas ou Jaguariúna para conhecer um pouquinho do trem. Então, existe algum um projeto maior envolvendo essas locomotivas ou são somente esses 2 projetos? Na verdade, o que acontece? O projeto ele contempla uma série de ações, né? Quer dizer, vamos imaginar o equipamento em primeira mão. Então, a proposta nossa seria recuperar as 2 Maria Fumaça, todo o trilho, o barracão e a estação lá de cima, que o Convention entrou já com um pedido no IFAM para que seja tombado pelo patrimônio histórico. E aí o Condefat, o Compac aqui de Ribeirão Preto também nós entramos com um pedido sobre complementamos, na verdade, o pedido, porque a estação da Mogiana vai ser devolvida para o DENIT. Tá? Então, o que contemplaria isso? O trem turístico funcionaria durante a semana. Tá? E com o quê? Isso é infinito, as possibilidades de você usar um trem turístico. Você pode fazer ali sala de aula, educação, vídeos, isso virar um set de cinema. Você mencionou, vereador, a questão lá de Jaguariúna, e tem também Tiradentes, enfim, tem várias cidades no Brasil, e isso é locado para poder fazer vídeos e filmes. Quer dizer, muitos filmes, muitos artistas, né, que querem desenvolver um filme, você teria um equipamento que poderia ser utilizado para isso. Então, a utilização desse equipamento ela é infinita, vai depender das nossas ideias. O pessoal, por exemplo, lá que viaja de Curitiba a Morretes, que tem lá um trem parecido, lá não é Maria Fumaça, lá é uma litorina, eles fazem eventos sistemáticos, eventos corporativos. Quer dizer, você tem uma infinidade de possibilidades de uso desse equipamento, né? Então, isso depende muito da nossa imaginação, então isso é possível. Quer dizer, o que nós queríamos fazer? O restauro das 2 Maria Fumaça, os trilhos, o barracão e a estação lá de cima. Contemplaria isso. Durante a semana, você pega a região ali do Ipiranga, é uma região densamente povoada, contra uma outra região da cidade que é muito industrial, que é a região lá de cima da Zona Norte. Durante a semana, você poderia usar isso como um VLT, quer dizer, um veículo leve sobre trilhos. Quer dizer, para levar os trabalhadores, as pessoas que moram ali no Ipiranga, até lá em cima, na estação Mogiana. Quer dizer, a ocupação disso seria extraordinária. Quer dizer, nas laterais você teria aí uma ciclofaixa, as pessoas poderiam estar fazendo isso, as residências ali poderiam enfeitar isso para ficar uma coisa bem arrumada, aí poderia se discutir uma isenção de IPTU, enfim, alguma coisa que pudesse estimular e a pessoa se sentir dona disso também, entendeu? E deixar aquilo bonito, porque a gente vai em outras cidades, isso não é difícil, depende de educação e de vontade. Então, assim, a ocupação desse equipamento seria plena. Durante a semana você tem uma finalidade, no final de semana você tem outro, com cultura, com lazer, com entretenimento, enfim, aí é infinito as possibilidades. Passo a palavra ao vereador Alessandro Maraca para suas considerações finais, depois o Márcio Santiago, se tiver mais alguma informação, mais alguma consideração para fazer aqui para a nossa reunião. Eu queria antes de agradecer a sua vinda aqui, Márcio, dizer que é importante que Ribeirão Preto resgate sua história, é importante que nós conhecemos os caminhos que fizeram com que Ribeirão Preto se tornasse essa grande cidade que é hoje, né? Polo de uma região metropolitana, que tem uma história com as cidades vizinhas aqui. Na área turística mesmo, acho que existe muito pouca integração de tudo que a gente tem. A gente tem em Brodowski, em Batatais, Cândido Portinari, a gente tem em Altinópolis, Bassano Vacarini, em Ribeirão, muita coisa Bassano Vacarini também. Nós temos prédios históricos aqui na cidade de Ribeirão Preto, alguns em bom estado, como o Quarteirão Paulista, né, que nós temos ali o Pinguim, o Pedro II e o Palace, se bem que já falta manutenção no Palace, já me mandaram fotos essa semana com as paredes todas mofadas ali de um prédio recém-reformado. Nós temos
possibilidades infinitas de integração com essas cidades que eu disse, e mais cidades. Uma cidade como Jurucê, por exemplo, ela tem o seu charme, né? Eu tenho pessoas que vêm de São Paulo porque eles vão saborear uma galinhada em Jurucê. Eu conheço gente que vem de São Paulo para cá, quando chega aqui, eles querem conhecer o Beto Vaca, eles querem conhecer a Casa de Portinari, eles querem conhecer o que a gente tem aqui em Ribeirão de Melhor. E quando a gente fala em turismo de negócios, que por si só já cria um bom termo em cima disso tudo, né? Mas se a gente não empurrar, se a gente não melhorar, se a gente não criar mecanismos, isso vai ficar parado, a cidade vai perder oportunidades para outras cidades até. Eu fui para o Guarujá recentemente, que é uma cidade já bonita por conta das belas praias que tem, todo mundo vai lá. Eles têm uma Maria Fumaça lá que está muito mais bem cuidada que a nossa. Ela está numa cobertura com vidros ao lado ali, bem cuidadinha. Tem um grande amigo que mora nos Estados Unidos hoje, o Luiz Fernando, ele sempre me manda, ele gosta muito do tema, ele é entusiasta do tema aqui, ele morou aqui muito tempo. Sempre que ele vai para alguma cidade que tem alguma pequena intervenção, e nos Estados Unidos tem muito, né, Márcio, com relação aos trilhos, né, ao progresso americano através das linhas férreas e tal. E recentemente ele foi na cidade chamada Gatesburg, em Maryland, perto ali de Washington, D.C., e ali ele me mostrou totalmente preservado, uma estação de madeira com a Maria Fumaça que funciona e que de tempos em tempos ela sai, outra chega e as pessoas vão para lá, e é um vilarejo que todo ele sobrevive graças ao turismo que é gerado por essa estação, né? Toda a fomentação que é gerada ali. Então, tem muita coisa boa que a gente pode copiar, sim, que a gente precisa aprender com as pessoas, mas o que a gente mais precisa aprender é valorizar o nosso patrimônio histórico, o que resta do nosso patrimônio. Muita gente fala assim, mas Maraca, a gente tem que cuidar de outras coisas, tira uma foto e tal. Gente, hoje em dia, eu fico imaginando, nós fizemos um trabalho para preservar aquela casa Caramuru, Jean, que se não tivesse feito a amarração que foi feita de toda a casa, a cobertura, aquela casa já teria caído. Nós temos um projeto, nós ganhamos o projeto através de um edital PROAC, esse projeto está pronto, ali nós teríamos uma cafeteria linda, uma livraria linda, com espaços culturais, de lazer ali dentro, que, olha, seria um ponto turístico para a cidade de Ribeirão Preto. Estou falando de um patrimônio hoje que é privado, mas que a cidade não pode se escusar a discutir. Então, nós podemos sim gerar emprego, gerar renda, divisas para a cidade, pensando no aspecto turístico da nossa cidade, e isso não é pensado. Então, mais uma vez, obrigado pela presença. A gente está sempre à disposição aqui. Vamos continuar brigando para que essas Maria Fumaças sejam restauradas e que nós possamos um dia vê-las transitando aí pelos trilhos em nossa cidade. Bem, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. A gente, como cidadão, a gente quer que a cidade entenda a importância que isso tem e que isso gere emprego, gere renda. E esse equipamento seria um ícone, passaria a ser um ícone da cidade. Eu garanto isso. Isso funcionando, a cidade iria ganhar muito com isso. Hoje, o setor do turismo e tal gera muito dinheiro no mundo inteiro. Os países que olham o turismo de uma maneira mais visionária acabam tendo muito benefício. Hoje, você tem uma ideia, o PIB de país desenvolvido do turismo é quase 10%. No Brasil ainda é 2,5%, 3%, de vez em quando aumenta um pouquinho. Agora, a receita nossa do ano passado, de turistas que entraram internacionais do Brasil, aumentou 44 mil pessoas. Quer dizer, para um país como o Brasil, é muito pouco. Quer dizer, nós ainda somos lá o 38º país, sabe, que recebe turista no mundo. Temos condições para isso, temos estrutura para isso, mas a gente ainda tem uma gestão muito acanhada. A gente precisaria tomar cuidado nisso. Quer dizer, Ribeirão, você, além do turismo negócio, que a gente comentou aqui, quer dizer, você tem que trazer coisas novas para a tua população. Quer dizer, um equipamento desse é de uso geral.
O recurso que nós buscamos não foi para o Márcio, não foi para o Convention Bureau, isso foi para a Prefeitura. É a Prefeitura que vai administrar esse recurso, sabe? É ela que vai fazer a licitação, é ela que vai contratar o pessoal. Isso gera mais de 200 empregos diretos. E fora a manutenção depois, quer dizer, você ter um equipamento desse funcionando, você precisa ter aí 40, 50 pessoas. Quer dizer, no momento que a gente estava aí com 13 milhões, agora diminuímos um pouquinho, quer dizer, de desempregados, quer dizer, você cria com dinheiro de fora emprego em casa. Quer dizer, que coisa melhor do que isso? Quer dizer, a gente recusa um recurso desse e isso vai para outra cidade. É muito triste, entendeu? É muito triste. Quer dizer, eu estou pregando o dinheiro para o dinheiro vir para mim. Não, o dinheiro vem para a cidade, é para colocar um equipamento que é da cidade, para o equipamento ficar na cidade. E a gente não correu o risco de que aconteceu aí. Se isso tivesse sido feito em agosto, nós não teríamos tido de sabor de presenciar aquela tristeza lá de levar a máquina embora, porque o DENIT eu tive lá em agosto. Não, Márcio, a hora que você só pedir, a máquina vai para vocês. Não pediam, eu não podia oficializar isso. Alguém foi lá, Salto foi lá, pegou e fez. Quer dizer, não fosse a atuação da Câmara Municipal de Ribeirão, sabe, das forças vivas, da imprensa, e nós que fomos lá e colocamos o carro na frente, ligamos para todo mundo, a máquina teria ido embora. Porque na hora que eu cheguei lá, na hora do almoço, eu já estava em cima já do caminhão. Quer dizer, aí parei meu carro, e aí deu tempo de... Enfim, acabou a máquina ficando. Então, assim, o nosso clamor, vereadores, é, primeiro, de que isso não se repita. Que o recurso vem de fora para dentro da nossa casa. E a gente está ignorando, não está deixando ele entrar. Então, assim, eu parabenizo vocês, parabenizo o vereador Jorge Parada, você, Jean, que desde o começo sempre, olha, estamos aí, eu sou a favor, Maraca, os outros, Marinho Sampaio, acho que foi uma unanimidade. Todos os vereadores entendem a dimensão disso e apoiam, né? Agora, aí esbarrou numa questão que até hoje, na verdade, eu não sei porquê, né? Então o recurso acaba se perdendo, o tempo passa e a gente vai envelhecendo e a gente não pode permitir isso, sabe? Hoje o Brasil tem cidades muito competitivas e quem não faz, como diz no futebol, quem não faz toma, né? E a gente nessa nós levamos de goleada porque perdemos o time, mas nem tudo está perdido. De repente, se houver uma nova movimentação, a gente volta a buscar. Tenho certeza que o governo federal está sensível a isso. Existe hoje dentro do Ministério do Turismo um pensamento muito a favor disso, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma questão de uma provocação, as coisas voltam aos eixos aí. Mais uma vez, obrigado a todos vocês aí. Parabéns. Obrigado, Márcio Santiago. Obrigado ao Alessandro Maraca. Só fazendo algumas considerações finais. Para que nós tenhamos noção do tanto que Ribeirão dependeu dos trilhos da Mogiana, as pessoas mais antigas, se você perguntar, não moram no Ipiranga, elas moram no Barracão. Fazendo algumas considerações para que a gente possa ter, nós tínhamos, ainda temos, mas não tão glamouroso como mas anteriormente nós tínhamos o trem de prata que corria nos trilhos aqui que ligava alguns estados do nosso país, mas acredito que a maior consideração, ou o maior detalhe que chama a atenção, acredito que todas as pessoas, quando vão se referir à cidade de Aparecida, lá onde tem o santuário de Nossa Senhora, dizem Aparecida do Norte. Mas o nome certo da cidade é Aparecida, e poucas pessoas sabem por que Aparecida do Norte. E chama Aparecida do Norte porque ali ficava a primeira estação ferroviária que ligava a central do Brasil até o norte do nosso país. Então, por isso, era a primeira estação ferroviária chamada, por isso sim, Aparecida do Norte, mas o nome da cidade é Aparecida. Então, para que nós possamos ver o tanto que o Brasil dependeu das linhas ferroviárias e hoje acaba sendo muito injustiçada. Mas a gente, quando vê alguma coisa de fora, vê que as ferrovias são muito valorizadas, uma coisa que a gente precisa levar a fundo. Principalmente com relação à cultura, com relação ao turismo da nossa cidade, a gente sabe que, tendo as locomotivas funcionando, são pessoas que vêm, consequentemente emprego, mais renda, e tudo isso uma coisa vai ligando na outra e vai fazendo com que a economia da nossa cidade gire. Então, se a gente perdeu o dinheiro lá, nada mais justo do que a prefeitura mostrar como fazer, ou pelo menos correr atrás, porque o dinheiro ainda está, aparentemente, à nossa espera. Então, nada mais justo que a gente possa correr o mais rápido possível para que a gente não perca as locomotivas e não perca esse dinheiro, porque a prefeitura diz que não tem dinheiro.
E quando tem o dinheiro, ou é somente fazer ali, levar a papelada para que consiga essa verba, parece não voltando. Uma questão técnica, só o Márcio pedir a juntada desses documentos então? Eu pedi para o Márcio já os documentos, se ele puder nos deixar, ou depois nos enviar uma cópia, Márcio, para que nós possamos anexar junto aos documentos da comissão. Então, eu agradeço a presença de todos, a imprensa aqui presente. Mais uma vez, muito obrigado, Márcio Santiago. Muito obrigado, Alessandro. Mais uma vez, justificando a ausência do presidente da comissão, Dr. Jorge Parada, que por motivos de força maior, motivos particulares, não pôde estar aqui conosco, mas eu tenho certeza que na próxima sessão, na próxima reunião, ele estará conosco. E, em nome de Deus, declaro encerrada a reunião da comissão sobre a Maria Fumaça de Ribeirão Preto. Muito obrigado.